Este é um trabalho de conclusão de curso de Pedagogia da Univesp, sobre o tema Desafios e Práticas na Alfabetização no Espectro Autista, um comparativo entre regiões, sob a orientação da professora Márcia Moreira de Carvalho. Os integrantes são Amanda Nascimento, Iris Ramos, Gabriela Martins, Jaqueline Souza, Juliana Thanos, Michele Duarte, Paula Rodrigues e Iago Tadeu. Inicialmente, o grupo pensou em realizar uma pesquisa que pudesse ajudar a entender o processo de alfabetização de criança com TEA. Após algumas pesquisas e reuniões, ficou entendido que não existe receita, tempo certo e nenhum único caminho para alfabetizar criança com TEA. Devido às características próprias do TEA, muitos de seus portadores apresentam dificuldades consideráveis na aquisição da linguagem e na comunicação, habilidades essenciais para a vida em uma sociedade letrada e leitora. Daí a preocupação em estudar o tema alfabetização no espectro autista, por seu caráter essencial na efetiva inclusão social. Olá, meu nome é Amanda. O transtorno do espectro autista, TEA, é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento, prejudicando a comunicação e interação social. Pode ser diagnosticado entre os 12 e 36 meses de vida. Envolve vários fatores genéticos, ambientais e fisiológicos ou hereditários, prejudicando a inclusão escolar. Ainda há muitos obstáculos a serem superados para tornar a educação verdadeiramente inclusiva e de qualidade. Todos os alunos, incluindo os autistas, devem ter oportunidades de progresso intelectual e social na alfabetização. A escola tem o papel de proporcionar situações de aprendizagem, inserindo métodos, recursos adaptáveis para cada grau e sintomas do transtorno. Essa pesquisa visa levantar os dados sobre o conhecimento dos professores em relação à alfabetização de crianças autistas da cidade de São Paulo e a região do Vale do Ribeira. Esse projeto tem como objetivo realizar o levantamento sobre experiências e desafios na alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista, na perspectiva de professores das duas regiões. Os objetivos específicos incluem revisar a literatura existente sobre o TEA, compreender o processo de alfabetização e letramento e os direitos e as necessidades educacionais dos alunos com TEA, coletar e catalogar os dados por meio de questionários aplicados a profissionais da educação que trabalham com a alfabetização de crianças dentro do espectro autista. Meu nome é Iris e eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia utilizada no nosso trabalho. Então, eu vou falar sobre a aplicação do questionário que foi quali quantitativo online, sobre o objetivo, a seleção das cidades, a característica do questionário e o termo de consentimento. O questionário teve como objetivo fazer levantamento de dados sobre a alfabetização de crianças com TEA em algumas cidades do estado. As cidades selecionadas para essa pesquisa foi a capital do estado e a região do Vale do Ribeira. O questionário foi composto por 18 questões, sendo 15 fechadas e 3 abertas. A aplicação foi de forma online através do Form, uma ferramenta da Microsoft disponibilizada pela Univesp. No termo de consentimento, houve as informações sobre a pesquisa e concordância prévia dos educadores participantes. Houve também a preservação de identidades, direito de desistência e retirada das respostas sem penalidades. Nós tivemos um total de 59 respostas, 59 questionários respondidos. Mas apenas 39 foi considerado válido, porque um não concordou com os termos de consentimento e 19 não tinha experiência com alunos autistas. A análise ocorreu por meio de uma estatística das perguntas quantitativas, com representação por meio de gráficos comparativos entre as duas regiões. As questões abertas não houve comparação entre as regiões, sem distinção entre as regiões. Nós utilizamos de fontes bibliográficas para embasar o referencial teórico da pesquisa. Tivemos contribuição da pesquisa bibliográfica para análise dos dados obtidos pelo questionário. Olá, eu sou a Jaqueline e apresentarei alguns gráficos do nosso trabalho.
De acordo com o gráfico 1, dos 39 professores entrevistados, 23 atuam na região do Vale do Ribeira, enquanto 16 na capital do estado de São Paulo. E deste total, aproximadamente 54% atuavam com alunos autistas no momento em que responderam à pesquisa, enquanto que o restante havia tido experiências apenas no passado. O número de professores que atuam no momento com crianças autistas foi maior na capital do estado de São Paulo, alcançando 62,5% dos entrevistados, em comparação aos 47,8% do Vale do Ribeira, conforme nos mostra o gráfico 2. É interessante observar que apenas 13 dos 39 professores entrevistados tiveram algum tipo de formação referente ao ensino para crianças autistas, número considerado baixo, haja vista o cenário atual de inclusão destes alunos nas escolas regulares. O número de professores sem capacitação foi maior na cidade de São Paulo, alcançando o percentual de 50%, em comparação aos 21,7% encontrados no Vale do Ribeira, conforme nos mostra o gráfico 3. Referente ao conhecimento sobre a Lei Berenice-Piana, que versa sobre a proteção dos direitos da pessoa com autismo, 28 dos entrevistados disseram conhecê-la, e destes, apenas 7 são da cidade de São Paulo. O conhecimento desta lei é de extrema importância para a qualidade do ensino e inclusão das crianças no espectro autista, pois além de reforçar os direitos ao acesso e permanência na escola, também garante o direito a um auxiliar especializado para acompanhá-los em sala de aula. Sendo assim, consideramos seu desconhecimento preocupante. Quando questionados sobre o conhecimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 94,8% dos professores disseram conhecê-lo, o que pode ser explicado devido à sua presença obrigatória nos cursos de licenciatura. No gráfico 6, podemos ver que 64% dos professores afirmaram conhecer o direito das crianças com deficiência. No entanto, quando perguntamos especificamente sobre a Lei Berenice-Piana, que trata do direito dos autistas, apenas 98% dos entrevistados disseram conhecê-la. Essa diferença é bastante significativa e levanta questões sobre o conhecimento real dos professores em relação às leis que fundamentam a inclusão. Dos entrevistados, 25 professores disseram conhecer o método ABA, 8 o método TEACH e 9 o método PECS. Por outro lado, 9 entrevistados afirmaram não ter conhecimento sobre nenhum método específico para o ensino de crianças autistas. Isso é preocupante, especialmente considerando a necessidade de inclusão dessas crianças nas redes regulares. É interessante observar que apenas um entrevistado relatou conhecer um método adicional chamado a prática de vivência no dia a dia. Embora seja menos conhecido, esse método pode ter suas próprias abordagens e benefícios no ensino das crianças autistas. Esses dados apontam para uma falha na formação dos professores em relação aos métodos de ensino para crianças autistas. É crucial que os educadores estejam familiarizados com essas abordagens para garantir um ensino eficaz e significativo para essas crianças. Como apresentado anteriormente, há desconhecimento de metodologias específicas para o trabalho com crianças autistas por parte de muitos professores. Aqui no gráfico 8 é possível visualizar que 33% dos entrevistados, mesmo lecionando para crianças autistas, nunca utilizaram materiais e metodologias específicas. Este número é maior se comparado com a cidade de São Paulo, chegando a 56,25% em relação aos 17,4% dos professores do Vale do Ribeira. Este fato demonstra que cerca de 1/3 da amostra dos professores entrevistados, por algum motivo, não foram capazes de incluir técnicas que pudessem facilitar a aprendizagem de estudantes com TEA. Ao questionar os professores em relação à idade média de alfabetização de crianças com TEA, obtivemos dados interessantes. De acordo com a experiência de 25 dos 39 entrevistados, as crianças com TEA se alfabetizam dentro do período esperado, ou seja, entre 3 e 6 anos de idade. Isso é encorajador, pois indica que a maioria dos professores percebe que seus alunos autistas estão se desenvolvendo no tempo adequado. No entanto, quando analisamos os dados por região, encontramos uma discrepância significativa. Na cidade de São Paulo, mais professores relataram um atraso na alfabetização de crianças com TEA. Cerca de 50% dos professores da capital afirmaram que, segundo suas experiências, os alunos autistas se alfabetizam mais tarde, entre 7 e 10 anos de idade.
Estes dados são ilustrados no gráfico 9, que destaca a diferença entre as regiões. Essa discrepância ela é preocupante, pois indica que pode haver fatores específicos na cidade de São Paulo que estão influenciando o processo de alfabetização das crianças autistas. É importante investigar esses fatores e buscar soluções para garantir que todas as crianças, independentemente da região em que vivam, tenham acesso a um ensino eficaz e inclusivo. O apoio especializado é um dos eixos da inclusão escolar. Neste sentido, questionamos os professores sobre a existência de núcleos de atendimento especializados em suas regiões. No gráfico 10, podemos verificar que 84,6% dos professores atuam em escolas que têm parceria com estes núcleos. Nesta questão, os dados foram similares entre as duas regiões, demonstrando que há um movimento em direção à garantia dos direitos dos alunos com TEA. Oi, meu nome é Gabriela Martins de Oliveira Fonseca, faço parte do grupo de TCC da Univesp, cujo tema é Desafios e Práticas na Alfabetização no Espectro Autista, um comparativo entre regiões. No nosso projeto, a gente fez um estudo quali quantitativo comparativo entre as regiões da capital de São Paulo e a região do interior do Vale do Ribeira. A seguir, eu vou analisar as respostas de algumas das questões qualitativas. No gráfico que a gente vê, a gente pediu para os professores que tenham já recebido auxílio de algum núcleo de apoio especializado ou atendimento educacional especializado, classificar a sua relevância. A maioria dos professores, 17 dos 39 entrevistados, considera esse apoio relevante, enquanto 12 consideram relevante e apenas 4 pouco relevante. No Vale do Ribeira, a gente vê que 63,6% dos entrevistados consideram muito relevante, em contraste com a capital paulista, onde só 35,7% consideram esse apoio muito relevante. Podemos ver o outro gráfico, onde a gente perguntou se os professores consideram que as escolas têm os recursos e adaptações necessárias para proporcionar um ambiente de aprendizado inclusivo e efetivo para essas crianças, no qual quase que unanimamente os professores responderam que não, as escolas não possuem esses recursos. 36 dos 39 entrevistados disseram não possuir, apenas 3 disseram possuir. E esses resultados são bem homogêneos entre as regiões. No gráfico 13, na questão 13, a gente pediu para os professores autoavaliarem o seu conhecimento sobre a alfabetização no espectro autista. Muitos dos professores responderam na faixa intermediária, ruim, regular ou bom. Poucos professores consideram seu conhecimento muito bom ou muito ruim. Temos uma diferença aqui entre as regiões da capital e do Vale do Ribeira. No Vale do Ribeira, os professores tenderam a responder, a se classificar como bom ou muito bom o seu conhecimento, enquanto na capital paulista, nenhum professor se considerou muito bom ou muito ruim, ficaram bem na faixa intermediária. E, por último, a gente perguntou para os professores se eles se sentem preparados e seguros para incluir uma criança no espectro autista na sua sala de aula. A essa pergunta, 27 dos 39 entrevistados responderam que não se sentem preparados e apenas 12 deles se sentem preparados. Aqui a gente pode se questionar se a formação e o apoio especializado não fazem realmente uma grande diferença para esses professores. Seria muito importante investir mais nesse apoio especializado e formação, tanto inicial quanto continuada dos professores, para que eles possam se sentir seguros e amparados em sua sala de aula ao lidar com as situações de inclusão, bem como também investir mais em recursos físicos e estruturais nas escolas. A seguir, o meu colega vai falar um pouco sobre as questões qualitativas e vai aprofundar um pouco mais esses temas. A primeira pergunta aberta do nosso questionário, quando perguntado sobre o impacto das leis de inclusão na prática, muitos afirmaram que essas leis não têm impacto significativo algum no dia a dia.
Por outro lado, houve menção à importância das leis na melhoria da visibilidade, adaptação e participação social das crianças com transtorno de espectro autista. Alguns professores também destacaram a melhoria nas unidades escolares. No entanto, foi observada a falta de estrutura material e pessoal, além do desconhecimento sobre o tema de muitos, o que muitas vezes dificulta o cumprimento adequado dessas leis. Também foi ressaltada a necessidade de integração entre os serviços de saúde, família e escola, para que as leis tenham impacto na realidade escolar. Foi dito que alguns alunos tidos como típicos convivem melhor com as diferenças e desenvolvem o respeito pelas diferentes perspectivas diante da efetivação da lei. Esses pontos destacam a importância de refletir sobre a efetividade das leis de inclusão e da necessidade de apoio e recursos adequados para a sua implementação bem-sucedida dentro do contexto educacional. Quando perguntados sobre práticas de sucesso no processo de alfabetização de alunos com transtorno de espectro autista, foram citados utilização de recursos adaptados, utilização de livros dos sentimentos, uso de jogos e materiais lúdicos, sistematização da leitura, utilização de imagens, uso de alfabeto móvel, comunicação alternativa, com aplicação de método fônico e consciência fonológica, uso de materiais concretos, clareza das instruções dadas aos alunos com transtorno de espectro autista dentro desses materiais, incorporação de tecnologias também e cultura maker, bem com trabalho com músicas e rimas, manutenção de uma rotina estruturada com o estímulo à parceria entre a escola e a família, e a adaptação curricular. Essas práticas demonstram a diversidade de abordagens e estratégias utilizadas pelos professores para promover a alfabetização de crianças autistas. Quando perguntados sobre os maiores desafios no processo de alfabetização dessas crianças, foram citados falta de recursos e estrutura, burocracia do processo terapêutico, demora para a emissão do laudo das crianças autistas, o que atrapalha todo o desenvolvimento da aplicação do processo de alfabetização, dificuldades comportamentais das crianças em sala de aula, dificuldades de foco e concentração das crianças com esse transtorno, superlotação das salas de aula, falta de conhecimento e informação quanto a este assunto, aliás, um dos mais expressivos na nossa pesquisa, dificuldade em adaptar atividades, dificuldade no relacionamento com os pais das crianças, um dos mais expressivos também, porque muitos pais não aceitam o diagnóstico, o que atrasa todo o processo de desenvolvimento do trabalho de alfabetização, despreparo dos profissionais de apoio, preconceito dos docentes, dificuldade na socialização destas crianças e também foi citado falta de tempo. Eis as nossas considerações finais neste trabalho de conclusão de curso. É possível observar que, embora exista um marco legal que subsidia a educação de autistas, há um hiato considerável que distancia o amparo da lei e a realidade no chão da sala de aula. Geralmente, são lotadas, carecem de materiais e condições adequadas, por vezes até de profissionais não habilitados. O trabalho, exige uma equipe multidisciplinar, formada por pediatras, neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas ocupacionais, psiquiatras, em geral, entre outros. E quando olhamos, vemos que carece também de equipes especializadas como AE ou NAP, e enxergamos municípios pequenos, como os da região do Vale do Ribeira, a qual aplicamos o questionário, espelhando tantos outros pelo Brasil, pequenos e com baixos recursos. Essa carência na nossa pesquisa só se confirmou. Já em cidades como São Paulo, que conta com profissionais especializados atendendo pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, possui agendas superlotadas porque, além de atender a capital, atende os pacientes provenientes dos municípios menores. Como futuros profissionais, percebemos o quão complexa é a educação de crianças e quantas fragilidades permeiam o ambiente escolar. Agradecemos a toda a equipe docente da Univesp por sua dedicação incansável ao ensino e à orientação, seu comprometimento em transmitir conhecimento de maneira clara e acessível para todos. Tudo isso foi essencial para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento acadêmico. Suas orientações e sugestões valiosas foram cruciais para aprimorar a qualidade e a relevância do nosso trabalho. Nosso muito obrigado.